Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Queria estar convidando os irmãos para estar abrindo a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Quando o irmão estava falando aqui sobre a vozinha dele, que levava ele para a igreja, né? Foi criado ali e tal. Eu fiquei pensando do exemplo, né, dessa vozinha. E eu comecei a pensar também na minha avó que me criou. Tudo passa por uma escolha. E a gente hoje vai falar sobre isso. Cuidado com sua escolha. Né, a escolha, a gente tem que parar para refletir sobre isso, porque é muito sério. É muito importante que nós venhamos a refletir e meditar sobre isso, sobre as escolhas que nós estamos fazendo, aquilo que a gente está decidindo fazer, a nossa postura, o nosso posicionamento, porque isso é de tamanha responsabilidade e importância, tanto para esse mundo, como para o mundo espiritual, para o reino de Deus, porque quem faz boas escolhas, essas pessoas marcam vidas. As escolhas marcam vidas, sejam elas boas ou más. Ela acaba marcando a história de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Mas quem faz boas escolhas, elas deixam um legado, deixam um bom exemplo, sabe? Deixam saudades. Existia um rei que a Bíblia menciona, filho de Josafá, rei de Judá, se chama Jeorão. A palavra de Deus diz que quando esse rei morreu, a palavra menciona que ele partiu sem deixar saudade. Você sabe o que é uma pessoa morrer e não deixar saudade? Aí a gente para meditar um pouco e pensar como que era essa pessoa, para essa pessoa não deixar saudade. Meu Deus, é algo muito sério. Ele escolheu ir por um caminho diferente. Não é porque nós fazemos boas escolhas que tudo vai sair da forma que nós planejamos, que tudo vai dar certo porque a gente fez boas escolhas. Não. Às vezes pode descarrilhar. Esse Jeorão, ele teve o exemplo do pai, Josafá, que, se eu não me engano, reinou mais de 20 anos em Judá. Um homem de Deus, um homem que procurava fazer as coisas temente a Deus, colocavam pessoas para ensinar a lei, ele, procurava agradar a Deus, persistia ali no caminho do Senhor. Ou seja, ele foi um exemplo. E ele teve para mais de 5 ou 6 filhos, não lembro agora a quantidade, mas foi, se eu não me engano, mais de 5. E antes dele falecer, ele deixa a herança e o reino, ele deixa para Jeorão. Esse homem, assim que ele toma o poder, constituído rei, ele se fortalece, a primeira coisa que ele manda fazer é matar seus irmãos. Então, diz a palavra que ele foi para um caminho contrário do seu pai, daquele exemplo. Ele se inclinou, ele foi por um caminho, o caminho do reino do norte, de Acabe, de idolatria, de se afastar de Deus. E depois, se os irmãos tiverem curiosidade, procurem essa história, que não vai acabar bem para ele. E diz o texto que ele não deixou saudade. Não foi nem enterrado junto com os reis da época. Foi separado. Para você ver o nível do que é a gente fazer uma escolha. Ele escolheu ir por um outro caminho. E hoje a gente vai falar sobre isso. O cuidado que nós temos que ter ao escolher. Não estou falando de escolher uma roupa, não estou falando sobre isso.
Eu estou falando de escolhas que podem impactar vidas. Escolhas que podem impactar não só a minha vida, mas a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. E a minha oração essa noite é que nós possamos ser esse exemplo, essas pessoas que vão influenciar de forma positiva, que vão deixar legado, que vão fazer boas escolhas, independente de qualquer coisa. Somos falhos, não vamos acertar sempre, também vamos errar, mas que a gente possa tomar as nossas decisões e fazer as escolhas, sabe, baseado na palavra, baseado em coisas que é nítido quando a gente vê que alguma coisa vai acabar mal. E a palavra de Deus, ela sempre está nos alertando. E eu estou falando aqui de coisas também espirituais, não apenas de coisas materiais. Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 2. Eu esqueci o óculos, meu irmão. É mole sair na correria aí. Hã? Não, mas eu vou tentar. É para longe, eu consigo. Quando eu boto muito perto, embaça tudo. Não, tá tranquilo. Dá para ir, dá para ir. Não, senão você vai ficar também. Apesar que você vai ficar. Não, tranquilo. Quero. Tá vendo? Para você ver, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? A influência, né? Você vê, cara. Eu disse não, mas ele insistiu. Aí eu acabei caindo. Vamos lá. Mas foi bênção. Boa escolha. Diz assim a palavra de Deus. E tomou, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, falar de decisão, falar de escolha, tem a ver também com livre-arbítrio. Em determinada fase da nossa vida, as pessoas escolhem por nós, nossos pais escolhem por nós. Não, você não vai, não, você não pode. Mas chega uma determinada época determinada fase da nossa vida, em que a gente começa a fazer as nossas escolhas, e não há nada que o pai possa fazer, que a gente vai tomar essa escolha e acabou. Eu vou fazer e acabou, independente se meu pai aprova ou não. Eu vou fazer essa escolha e acabou. Só que a gente às vezes esquece que escolhas, aí não só para jovens, mas para nós mesmos, as escolhas, elas trazem consequências para a nossa vida. Qualquer escolha que a gente faça, ela vai acabar trazendo consequência para nós. Não tem jeito, né? A gente escolhe, enfim, e isso acaba trazendo alguma coisa para a gente. Então, falar sobre isso é falar sobre livre-arbítrio. Eu quero ir por aqui, acabou. A gente vê que o texto, ele claramente nos fala que Deus, nessa passagem, ele vai ordenar ao homem, né, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do bem e do mal, dela não comerás. E ele vai falar, por quê? Porque no dia em que comeres, certamente morrerás. O que eu acho interessante é que ele antecipa, ele mostra de forma antecipada para o homem a consequência do seu ato. Se ele for fazer aquilo ali, a palavra está dizendo, o Senhor já falou para ele, certamente você vai morrer. Mas mesmo assim, ele escolhe comer o fruto. E o que eu acho interessante, essa questão do livre-arbítrio, é porque Deus, ele não vai colocar uma câmera de vigilância sobre a árvore. Ele não vai colocar alarme, se por acaso ele tocar, o alarme soa e opa, não, ele não vai ficar vigiando. Ele deixa o homem decidir. Você decide. Tinha um programa assim, né? Você decide. Você come, você obedece e não come. Ou você desobedece e vai comer. E a consequência é essa. É morte. É morte, meus irmãos. Ele estava livremente para decidir obedecer ou não obedecer. Mas mesmo diante das consequências, mesmo das consequências já alertadas por Deus, né, ele decide comer. Há no homem uma insatisfação, um incontentamento, sabe? Parece que ele nunca está satisfeito com nada.
Porque, para analisar o texto, ele podia fazer de tudo naquele lugar, comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque se o dia comer, você vai... Ou seja, ele tinha a presença de Deus com ele ali, ao entardecer, estava tudo maravilhoso. Mas o homem, ele sempre dá um jeito, quando tudo está bom, ele mesmo pega com as suas próprias mãos e coloca tudo a perder. Né? Por quê? Porque essa coisa de, poxa, eu tenho tudo, mas para que eu vou ali? Por que eu vou ali? Eu vou tocar naquilo ali, já falou que não. A consequência está aí, se eu for lá, eu vou morrer. Mas ele decide comer. Há um texto da carta de Paulo, que eu gosto muito, que fala assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a nossa lembrança de mim, a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Todavia, ele vai dizer, porém, contudo, entretanto, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Sabe, querido, eu não estou falando que a gente não tem que melhorar, que a gente não tem que batalhar, que a gente não tem que lutar. Às vezes eu fico vendo pessoas que já desistiram de tantas coisas, que não sonham mais, que não correm mais atrás de um objetivo, do seu sonho. Pararam. Como eu estava vendo esses dias num vídeo, o filósofo estava falando, que o pessimista ele faz isso. Ele senta e fica esperando dar errado. Ele não luta. Ele fica sentadinho, quietinho, vai dar errado mesmo, então eu vou ficar aqui, não vou fazer nada, só esperando dar errado. Não luta. Tem gente que já desistiu de lutar, não, eu vou batalhar, eu vou procurar, sabendo que algumas coisas vão vir, percalços acontecem, mas que a gente não possa parar, que a gente não possa desistir, que a gente não possa avançar. Esses dias, acho que tem 2 dias, eu vi algo assim, que me chamou a atenção, que eu guardei o carro, estou guardando o carro na garagem lá na Pauleyrucks e venho a pé. Venho andando, que eu gosto de vir andando, mas venho andando. Aí eu vi uma cena, quando a gente estava falando sobre essa questão de um posicionamento, uma decisão, uma escolha que faz toda a diferença. A vozinha que leva o neto para a igreja, a avó que decide cuidar dos netos, fala, não, eu vou pegar essa responsabilidade, eu vou criar. Sabe, um posicionamento desse, o que isso vai reverberar no futuro? E eu estava vendo lá, um homem passou, numa bicicleta daquelas de carga de compra, com um garotinho na frente, o outro atrás, ele com um palitozão, com aquela calça de coisa, só não estava de sandália, estava de sapato. E pedalando, indo para a igreja, com os garotinho agarrado, e ele falando com os garotinhos, com aquela empolgação, indo para a igreja. Eu falei, que cena linda. Aquilo ali, um momento ou outro, vai ficar entranhado naquelas crianças, sabe? O posicionamento de você trazer seu filho para cá, dele ser ministrado com a palavra, isso faz total diferença na vida da criança, porque eles estão sendo formados. E, como a gente vai ver aqui, algumas propostas, porque nós somos seres influenciáveis. A gente é influenciado pela nossa família. Por exemplo, Josafá foi o rei que deu um belo testemunho. Mas o filho dele decidiu ir por outro caminho. Deus alertou Adão para não comer do fruto, que se comer vai morrer, mas ele escolheu comer o fruto. Então, quer dizer, essas coisas a gente tem que parar para analisar. Essas escolhas. Por que disso? Porque Deus alerta. Eis que tenho posto hoje como testemunho os céus e a terra. Não é verdade? Bênção, maldição, vida e morte. Ele vai falar, escolhe, pois, a vida, para que vivas, você e a sua casa. Ele te dá a resposta, mas eu quero ir para o outro caminho.
que leva uma decisão dessa, de você ter algo valioso? Uma coisa eu quero dizer para nós, nessa noite: Jesus já pavimentou o caminho. Basta a gente a cada dia escolher entrar por esse caminho. A palavra de Deus diz que esse caminho, ele é apertado. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas o caminho apertado, ele conduz à vida, e vida eterna. Esse caminho não é fácil, é um caminho árduo, é um caminho de renúncia, como o pastor Davi pregou, de comprometimento, de tantas coisas. E diante de tantas coisas, a gente falha também. Mas que a gente não saia do caminho, que a gente escolha estar nesse caminho que Ele pavimentou todos os dias da nossa vida. Existem pessoas daqui dessa igreja que eu lembro até hoje como exemplo para mim, e uma delas é a irmã Maria. Quando eu fui visitar a irmã Maria, a mãe da Thaís, aquela mulher tinha uma convicção, tinha uma certeza, ela estava agarrada com Deus, e cada dia que eu ia lá visitá-la, eu saía de lá fortalecido. A irmã Luciana, uma fé, sabe? Um exemplo de fé. Eu falei: Senhor, se um dia eu passar por tal tribulação, que eu possa lembrar dessas pessoas, que elas vão me fortalecer. O seu testemunho fortalece vidas, o seu exemplo fortalece pessoas. As pessoas lembram de você como você era. Às vezes eu paro para contar um pouco da minha história com pessoas e as pessoas, eu vejo lágrimas nos olhos das pessoas. Sabe, eu vejo as pessoas assim, sedentas. Eu falo: meu Deus, sedentas por mudança, por transformações. Então, a escolha que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, ela repercute, meu irmão. Mas ela afeta não só a minha vida, mas ela afeta a vida de todos aqueles que estão ao meu redor, ao nosso redor. Porque ele decidiu comer o fruto, ele comeu o fruto. E a palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz, ele tomou do Senhor, o homem o pôs no jardim. Me perdi aqui agora para achar. Bem, não vou achar, acho que eu nem coloquei aqui. Bom, ele comeu o fruto, isso é fato, ele decidiu por isso. E essa decisão, diz a palavra de Deus, que por essa decisão dele, houve um afastamento dele, da presença de Deus. Ou seja, ele se afastou. Diz a palavra de Deus que por um homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado, pelo pecado, a morte. Ou seja, a consequência desse ato atingiu não só ele, mas atingiu toda a humanidade. Me atingiu, atingiu vocês. A consequência de uma escolha, de um posicionamento, acabou reverberando na minha vida, na sua vida. Nós estávamos fadados à morte, à condenação. Não tinha mais jeito para nós. Eu queria analisar com vocês alguns fatores que contribuíram para essa queda do homem. Né? E a resposta está logo em seguida, no capítulo 3. O primeiro fator é o fator externo. Né? Diz a palavra de Deus, lá no capítulo 3, que a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Capítulo 4. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão
e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Meus irmãos, o fator externo, algo externo veio e influenciou. O irmão me ofereceu óculos, bênção pura, mas o que o mundo tem oferecido para nós? Quais são as propostas que têm chegado até a nós, a nossa família, a nossa casa? Uma influência externa. Nós somos influenciados a todo momento pela mídia, pela televisão, sabe? Pela nossa família, no nosso trabalho. E se deixar, o meio acaba nos influenciando. Onde você está, o meio que você vive, por onde você passa, as suas companhias, os seus amigos, quem são? Quem são os seus amigos? Que tipo de influência você está tendo? Quando a gente para analisar, quando nossos pais chegam para a gente e orienta, é porque eles já passaram por muita coisa. E ele não quer que a gente quebre a cara. Mas às vezes a gente quebra a cara a si mesmo, por não dar ouvido. E a gente acaba entrando por um caminho perigoso. Há um ditado que falavam assim, cuidado, hein? Quem se mistura com porco, farelo come. Minha avó dizia assim para mim, cuidado com esses meninos que ficam aí na esquina aí, hein? Se alguém te der alguma bolsa para segurar, você não segura. Chegava com alguma coisa diferente dentro de casa, minha avó já olhava e falou, opa, isso aí não é seu não, vai entregar, não quero isso aqui. O cuidado, sabe? O cuidado, o zelo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Com as influências, com o fator externo, aquilo que vem tentando nos influenciar. E meu irmão, para coisa ruim, tem muita gente influenciando. Minha avó falava assim, se alguém te oferecer alguma coisa, você não experimenta. Quantas pessoas caíram? Vou experimentar só para ver como é que é. E tiveram a vida destruída por drogas. E para se livrar disso, meu irmão, é complicadíssimo. Porque um dia ela decidiu experimentar. Sabe, isso vem chegando para a gente. Várias vezes me ofereceram drogas. Até porque no local, no ambiente que eu vivia, era propício para isso. Mas eu nunca experimentei. Nunca experimentei. Falei, não quero não, pode ficar à vontade aí. Ainda falava assim, fica à vontade aí, eu não quero não, obrigado. E aí quando começava o futebol, ainda descia o cacete neles. Dava burdoada neles ainda para eles poderem, não sentia nada mesmo, eu ia, arrepiava. Então, quer dizer, essas coisas vêm chegando. Vai lá, faz isso mesmo. É só um pouquinho, vai ver, dá maior onda. As propostas são essas. É uma coisa negativa que a pessoa vai te apresentar como coisa boa. Se ele comesse, ele ia morrer. De fato, ele comeu e a morte veio imperar. Mas você viu a proposta? Você viu como que foi que a gente leu? Primeiro, ela veio pelo ouvir. A gente tem que ter cuidado, às vezes a gente é levado pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, isso toda hora é falado aqui. Ela não pode ditar, o nosso sentimento não pode ditar a nossa vida. Não pode ser baseado pelos nossos sentimentos, pelos nossos hormônios. Quando a gente é adolescente, a gente faz muito isso, né? Nem pensa muito, não. Já vai fazendo, logo não quer nem saber. Aí depois quebra a cara. Por uma escolha errada. Aí eu estava até rindo, né? Estava fazendo uma analogia. Falei, meu Deus, mas isso é verdade mesmo. Você pega o camarada lá, o camarada trabalhador, comprometido, fiel. Pô, o cara é pedra 90, sabe? Aquele cara que é. Mas o cara tem um problema. Ele é feio. Meu irmão, pode ser a melhor pessoa do mundo.
vai escolher o bonitão, o Brad Pitt, o Tom Cruise, mas o cara às vezes não tem comprometimento nenhum, é infiel, é todo errado, não está nem aí, mas a pessoa cisma em, não, eu quero aquele lá, aquele é bonitão. A gente olha aquilo que está na nossa frente, né? Como o profeta foi ungir o rei, ele falou, certamente é esse aqui que está na minha frente, que o cara tem a estatura, né? Porte de guerreiro, mas não é esse, é o outro. É uma dimensão que a gente não tem acesso. E às vezes a gente deixa os sentimentos tomarem as nossas decisões. Parece que a gente perde um pouco da lógica, do raciocínio, em analisar. E às vezes a gente acaba barganhando aquele presente. Algo que não tem como negociar, e a gente acaba negociando. A gente acaba desistindo. A gente acaba desviando do caminho. A gente acaba tomando outro rumo. Mas, como eu falei, esse caminho ele já foi pavimentado por Cristo. Então, a proposta ela veio por uma palavra. Olha, que nada. Pode comer aqui, falou que não vai dar em nada. Come. Come, meu irmão. Ouvir, isso entra, sabe? É uma coisa que vai mexendo com você. Às vezes eu fico vendo pessoas sendo levadas por algumas situações, por questões de ganância. Ah, quero ficar rico em um mês. Aí o cara vem com uma proposta aí, não que... Aí o cara vai e embarca. Mas por quê? Algo despertou dentro dele que o fez ir para esse lugar, de querer esse lugar, de querer investir, de querer participar daquilo. Aí depois se arrasa. Isso acontece direto. Às vezes nós somos levados pela nossa ganância, pelo impulso, por aquilo que a gente acha que, e vai. E quando vê não era nada daquilo. Então temos que ter o cuidado, em primeiro lugar, com aquilo que tem influência sobre você. O que tem te influenciado. Não, vai lá. Ele é bonitinho, ninguém vai ficar sabendo, não. E aí pessoas traindo o marido, traindo a esposa, não valorizando o que o pastor Davi pregou aqui, sobre fidelidade, sobre compromisso, sobre você voltar e saber de onde que eu saí, quem eu era. Às vezes a gente se esquece que se não tem uma família que escolheu, que decidiu entrar por esse caminho pavimentado por Cristo, hoje não seria nada. Então há uma história por trás de tudo isso. Cuidado, meu irmão, com o que tem que tem trazido proposta para vocês, as propostas que chegam até nós, a gente possa, calma aí, deixa eu analisar isso aí. Não apenas isso, mas aquilo que nós vemos, nós somos seres sensoriais, às vezes aquilo que a gente vê nos influencia. Por exemplo, lá, quando houve a divisão entre Abraão e Ló, diz que ele olhou para a Campina do Jordão, meu irmão, era como o Jardim do Éden, coisa maravilhosa. Abraão falou para ele, escolhe. Você vai escolher para onde? Para o deserto? Você olha para um lado, tem um deserto, olha para o outro, pastos verdejantes, tem tudo de bom, do melhor, você vai para onde? Visualmente falando. Eu vou para lá, até eu. Agora, se você soubesse para o lugar que você está indo, meu irmão, como Deus muitas vezes está alertando, olha, não vai por esse caminho, vai por esse aqui. Entrai pela porta estreita, vai pelo caminho estreito, vai por aqui, aí vai dar morte, vai dar ruim. Mas não, a gente tende a ter há um debate muito grande no sistema de educação sobre essa coisa de aprendizagem, sabe? Qual o melhor método, pedagogia, um monte de coisa. É importantíssimo, beleza. Mas sabia que muitas crianças não aprendem por causa de problemas dentro de casa? Às vezes, crianças que vão sem comer
Com fome, como é que a criança vai aprender com fome? Aí lá tem a comida e tal. E às vezes a criança está sendo abusada em casa, está sendo espancada, às vezes está vendo o pai bater na mãe, e aí a criança fica lá retraída, vai aprender como? Qual o método? Qual pedagogia? Se não tiver alguém chegar e identificar isso, e falar, opa, calma aí, tem alguma coisa errada com essa criança. Mas poucos querem se envolver com isso. Tá? Então, quer dizer, são escolhas que as famílias estão fazendo. E que vai refletir no futuro. Por isso que a gente vê aí o mundo rodeado, cheio de mágoas, de rancor. E não perdoam. Por quê? Porque tiveram uma vida complicadíssima. Uma história de vida complicada. Mas, meu irmão, nós não estamos sozinhos. Deus cuida, meu irmão. Eu lembro que eu cheguei a um momento de fugir, de sair correndo. Eu estava para ser internado num lugar, porque não tinha para onde ir. E eu corri, meu irmão. Eu fugi, e em um determinado momento uma pessoa falou assim, não, eu vou ficar com eles, eu vou cuidar deles. E essa pessoa deixou um legado, um exemplo. Eu olhava para um exemplo e olhava para outro, um exemplo negativo e um positivo. Eu falei, eu não quero isso para a minha vida, eu vou seguir esse exemplo aqui. Por mais que possa tropeçar, pode ter algum erro, mas eu quero esse exemplo aqui, eu quero o bom exemplo. Que nós possamos deixar um legado, deixar saudade, influenciar pessoas de forma positiva, influenciar vidas, que pessoas possam lembrar de nós e falar assim, ó, pô, fulano era um cara sensacional. Lembro do meu tio até hoje. Meu tio era um camarada que você falasse, não, eu vou lá, prestativo. Sabe aquele cara prestativo de você falar assim, pô, nem eu acredito. Eu falei, cara, como é que pode o cara ser assim? Não, ó, qualquer coisa você me liga. Você me liga que eu vou lá, e ia mesmo. Não tinha tempo ruim para ele. Pode contar comigo, e a hora que for. É um camarada. Eu falei, cara, que pessoa, né? Aí você vai vendo essas coisas e fala, meu Deus, é tremendo. Então, o primeiro fator é esse, o fator externo, aquilo que vem nos influenciar de forma negativa. E está cheio. Está cheio de gente querendo influenciar para coisa errada. Cuidado. Segundo, é esse fator interno. Aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que as pessoas estão falando, aquilo que eu estou vendo, como que eu estou tratando isso dentro de mim? Como que eu estou cuidando disso dentro de mim? Porque se deixar, a gente acaba cedendo. Acaba escolhendo o caminho errado. Por quê? Por causa de influências, péssimas influências. Então a gente tem que ter esse cuidado. Cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você fala, aquilo que você escolhe. Então, é um fator interno. E o que me chama a atenção é que a mulher, ela foi tentada, e ela não resistiu, ela cedeu, porque ela viu que aquele fruto era desejável aos olhos, porque trazia conhecimento. Ou seja, despertou nela, algo dentro dela que a fez a tomar essa decisão. Ela viu que, e ela desconsiderou tudo aquilo, todo aquele jardim, a presença de Deus ali, ela se focou naquilo ali e falou, não, o desejo, sabe, foi atraída, meu irmão. Às vezes nós pecamos assim, não pum, não, daqui a pouco quando vê o homem cai. E o que eu acho interessante é que tanto a mulher quanto Jesus, ele foi tentado também. Aí que está, Jesus falou, não, por isso que é maravilhoso a gente ter um Deus que nos compreende. Sabe, ele sabe o que você sente, ele sabe o que eu sinto. Ele foi tentado também pelo diabo. Diz a palavra de Deus.
que ele foi conduzido, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que ele foi conduzido, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Imagina, meu irmão, você com fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ou seja, já está aí um desafio, lançando um desafio. Olha, se você é o Filho de Deus, faz isso. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só... Ele combate com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Você sente a proposta? A sutileza? E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás, só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Sabe, querido, esse é o objetivo nosso, é entrar por esse caminho que ele pavimentou, porque ele não cedeu, meu irmão, ele estava focado, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha algo que deveria ser cumprido. Ele foi obediente, ele não desistiu de mim nem de você, e ele consegue passar por tudo isso aqui. Não, a palavra de Deus diz o quê? Sujeitai-vos a Deus. Sabe, querido, resisti o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Às vezes vêm essas tentações, essas propostas, mas que possamos continuar firme, fique firme nas promessas do Senhor, fique firme na palavra de Deus, combata com a palavra. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento da palavra, que às vezes você está vivendo alguma situação e você lembra de uma palavra, lembra de uma passagem, aquilo te fortalece, lembra de um testemunho, lembra de uma pessoa que passou por algo semelhante, e aquilo vai te avivando, e aquilo vai te renovando, e aquilo vai te dando esperança. Ele não desistiu, ele estava focado, o Senhor estava focado, porque ele tinha um objetivo. Diz o texto, lá em Mateus 26, 36, 39, que ele chegou num lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e se angustiar-se muito. Não é fácil. Não é fácil, meu irmão. Para ele não foi. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. Oh, aleluia! Mas como tu queres. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você, querido. Ele pavimentou o caminho. Ele sofreu tudo isso por mim e por você, para nos dar essa escolha, de escolher a vida e não a morte, de escolher crer, que a nossa fé esteja baseada nisso, nesse caminho pavimentado do Senhor, dessa obra maravilhosa, dessa obediência, de pagar o preço. Se por um homem o pecado entrou no mundo,
por um homem, mudou a graça de Deus. Oh, aleluia. Ele nos fez um novo caminho. Ele pagou o preço por mim e por você, querido. Não desista disso. A proposta dele é de vida eterna. Não é algo passageiro. Não é algo que enferruja e que se acaba. É eterno. E a gente vai barganhar isso. A gente vai trocar isso. Que possamos ficar firmes na promessa de Deus. Que possamos, mesmo mediante a tropeções e desvios, que a gente possa retornar para o caminho do Senhor. Porque, meu irmão, Ele não desistiu de mim, de você. E a proposta que Ele tem para mim e para você é de vida eterna, querido. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem como se chegar a Ele a não ser por Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Pai, a oração que eu faço nessa noite é essa, Senhor. Que possamos perseverar. Que possamos ser pessoas resilientes, Pai. Porque passar por esse caminho é difícil. Pai, pedimos ajuda, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos renovar a cada dia, nos dar força, Senhor, para continuar, para dar mais um passo, Senhor, mediante a tanta dificuldade, Senhor. Mas nós queremos, Pai, permanecer no caminho, fazer essa escolha, Pai, essa boa escolha, Pai, todos os dias da nossa vida, Senhor, porque o Senhor nos escolheu primeiro. Que possamos estar, Pai, com o nosso coração aberto e sedento, Senhor, almejando, Pai, um dia estar contigo, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que possamos ter esse cuidado, Pai, nas nossas escolhas, Senhor, porque as nossas escolhas, Pai, pode, Pai, ecoar na eternidade, Senhor. Podemos mudar, Pai, mudar vidas, Pai, através da Tua palavra, do Teu poder, Pai. Que vidas sejam alcançadas, Pai, pelos nossos exemplos, pelo nosso legado, Senhor, pela nossa história, ó Deus. Mediante, Pai, Senhor, a Tua ajuda, porque sem Ti não podemos fazer nada, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a cada um de nós, Pai, cada um dos Teus filhos, Senhor, em cada área, Senhor. Tu conhece o coração, Pai, Tu conhece a mente, Pai, que possamos não ser moldados pelo mundo, mas transformar esse mundo pela renovação da nossa mente, Senhor. E nós que temos a mente de Cristo, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua escolha, Senhor, de nos escolher, Pai, de não desistir de nós, Senhor, de pagar o preço, Pai, pelo foco de ir até a cruz, Senhor. Pai, que possamos olhar para essa cruz, Pai. E, Pai, a cada dia, querer trilhar esse caminho, Pai, esse caminho que foi pavimentado por Ti, e esse caminho que nós sabemos, Pai, que só Tu, Pai, pode nos dar. Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.